Fala, torcedor cruzeirense! Hoje a gente vai falar para vocês nesse vídeo um pouco sobre aquela final de 2007, que o Cruzeiro foi campeão em cima do São Paulo, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, daquele ano de 2007, vencendo nos pênaltis após ter empatado por 1-1. A gente vai falar um pouco nesse vídeo, como vocês podem ver no título, sobre os jogadores, onde que eles estão atualmente, como foi a carreira deles, tiveram títulos, então venha com a gente no Resenha Celeste. Há 18 anos, o Cruzeiro era campeão pela primeira vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2007. O Cruzeiro empatou com o São Paulo no tempo regulamentar por 1-1, depois nos pênaltis venceu por 6-5. O Cruzeiro até chegou na final em 2024, perdendo para o Corinthians, naquela final, mas não teve nenhum título, então somente o título de 2007 mesmo. A gente vai falar um pouco sobre esse time, onde estão esses jogadores, se eles já aposentaram, como foram a carreira deles, teve título ou não, a gente vai ver agora aqui. O primeiro, foi o goleiro Rafael, que foi, se não o maior destaque, foi um dos maiores. Ele permaneceu no Cruzeiro por mais de 10 anos, depois ele saiu em 2020 para o Atlético e atualmente defende o São Paulo. Foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014 com o Cruzeiro, foi bicampeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018, por mais que ficou na reserva por grande tempo por o Fábio, ele sempre que entrava, a torcida gostava muito do Rafael, então foi um dos maiores destaques aí, depois foi para o São Paulo e consolidou a titularidade também no São Paulo, então o Rafael teve um grande destaque dentro dessa equipe da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2007 do Cruzeiro. O lateral direito era Aldo, ele nunca saiu do Brasil, ficou um bom tempo jogando pelo Lusiana e pelo Caldas Novas, os dois times são de Goiás. E atualmente ele está no Brasiliense desde 2019, então não teve muito destaque na sua carreira. Um zagueiro também que teve grande destaque foi o zagueiro Maicon. O zagueiro Maicon, ele até foi expulso naquela final, ele saiu do Cruzeiro e foi direto para Portugal, onde defendeu o Nacional por um ano e depois se transferiu para o Porto, que ficou até 2016 no Porto de Portugal e sendo um grande zagueiro, jogou muito titular na equipe também do Porto e ainda teve passagens pelo São Paulo, que foi uma passagem muito boa, pelo Galatasaray e hoje ali até voltou para o Cruzeiro, naqueles anos difíceis do Cruzeiro, mas hoje ele defende o Vasco. Então o Maicon teve um grande destaque também na carreira, evoluindo seu futebol e tendo uma carreira de destaque também. A dupla de zagueiro com o Maicon era o Wellington Reis, também nunca saiu do Brasil. Ele foi para profissional no mesmo ano, passou por times como Botafogo, Ponte Preta e Bragantino. Atualmente ele está sem clube e o último time que ele defendeu foi o Operário. Outro jogador foi o Anderson, foi outro que permaneceu também no Brasil. Ele subiu do Cruzeiro naquele jogo, fez apenas 3 jogos, e depois passou por times como Ipatinga, Joinville, e seu último time foi o Toledo em 2018. Paulinho Dias, capitão que ergueu o troféu em 2007, ele foi para o Ipatinga. Em 2012, ele chegou na Chapecoense, onde fez mais de 60 jogos. Depois ele viveu seu auge no Atlético Paranaense e no Bahia. Passou pelo futebol também da Índia em 2017 e 2018. Em 2024, defendeu o Veranópolis. Hoje, atualmente, está sem clube. O Carlos Magno ele está aposentado desde 2014. Ele passou por clubes como Cabo Friense e Tupi. Carlos Carioca, ele teve convocação pela seleção de base e passou por clubes como Ipatinga e Cruzeiro do Rio Grande do Sul. Se aventurou para o futebol da Tunísia, e pela informação que a gente trouxe aqui, ele aposentou aos 36 anos. Vinícius Lopes, ao contrário de muitos, ele fez a carreira inteira na Europa. Jogou na Suécia, Coreia do Sul e outros países também do Oriente Médio. Outro que foi destaque demais desse Cruzeiro da Copa São Paulo de 2007 foi o atacante Guilherme, que foi um dos maiores também, junto com o Rafael e o Maicon. Ele jogou pelo Cruzeiro em 2007, 2008, fez gols naquele clássico que o Cruzeiro venceu por 5-0, o Atlético, naqueles 2 anos seguidos, no final do Mineiro. Ele ficou grande, um período pelo Cruzeiro, fez muitos gols e depois foi para o Dinamo Kiev, da Ucrânia. Em 2011 até 2015 ele jogou no rival e depois ele passou pelo Corinthians, o Atlético Paranaense. Atualmente, em 2024, ele jogou pelo Cianorte, do Paraná. E o Guilherme teve grandes títulos na carreira aí também. Outro jogador que passou pelo Corinthians foi o atacante Jonatas, que fez a dupla de ataque com o Guilherme. Ele também fez grande parte
da carreira fora do Brasil. Do Cruzeiro ele foi para o AZ da Holanda, né? E depois passou pelo Torino da Itália, Real Sociedade da Espanha, Hannover da Alemanha e fez 9 jogos pelo Corinthians em 2018. Atualmente ele estava jogando pelo Atlético de Minas Gerais também, o Jonatas. Agora falando um pouco sobre o nosso treinador daquela final, nosso treinador que foi campeão, que foi o Wenderson Moreira. O Wenderson Moreira que comandava aquela equipe, treinou o Cruzeiro também depois de alguns anos, mas ele que treinou aquele time que foi campeão da Copa São Paulo de 2007. Esses foram os principais jogadores, né, um pouco sobre a carreira dele, resumindo também, não falei muito sobre títulos, mas se tratando um pouco da carreira desses jogadores. Qual jogador você acha que teve maior destaque após aquela copinha de 2007? Foi o goleiro Rafael, foi o zagueiro Maicon, foi o Guilherme, foi o Jonathan, que jogou muitos times da Europa, times conhecidos. Para mim, eu acredito que o Rafael e o Maicon teve maior destaque. Rafael sendo campeão, sendo importante em muitos jogos também pelo Cruzeiro. Foi convocado pela Seleção Brasileira recentemente com o Dorival. Então, para mim, o Rafael foi o maior destaque. Após a copinha, né, ele teve o maior destaque em sua carreira. Seguindo pelo Maicon também, um zagueiro que teve grande relevância no Porto, né, e outros times também que atuou. Na sua opinião, qual foi o melhor? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí para ajudar a gente a criar mais conteúdo e também se inscreva no nosso canal no Resenha Celeste, no Cabuloso. Valeu, galera!